E é muito bom. Boa tarde, Liel. Uma linda tarde para vocês. Beijão, Helenice Cangaíba. Esses jogadores, falando da fofoca que eu contei aqui, né? Esses jogadores não aprendem, né, Leão? Vê o que anda acontecendo aí com os amigos deles, mas não aprendem, é verdade. Daqui a pouco você vai ver que essa festinha aí de 80 mulheres vai render. Vai dar problema. Vai dar problema. Mas, enfim, eles que são, né, jogadores que se entendam, né? Bom, estou recebendo aqui mais uma vez a doutora Piocher, que é um encanto de pessoa. A gente já está acostumado já com a presença dela aqui no programa de 15 dias. E hoje nós vamos falar de um assunto que quem está apaixonado vai adorar e quem não está também, né, vai aprender muito com isso. Vai adorar. Porque não é só sobre se manter num linear, né? Exatamente. Todo bom conselho e toda pessoa que a gente cruza faz uma mexidinha na gente, né, Leão? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Sim. Então a gente tem que só estar aberto a receber. E conselho, não adianta a gente dar porque não resolve, porque não existe fórmula, não, né? Para o amor, para nada, né? Não existe. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de algumas coisas que a gente não deve fazer, deve evitar no seu relacionamento, né? Nós estamos falando de Dia dos Namorados, então nos relacionamentos, seja no casamento, no namoro, no noivado, e aquelas coisas que fazendo ajudam a melhorar o relacionamento, né? Eu acho que é isso. É, né? isso. Hoje a gente vai falar sobre amar, e amar pode dar certo, sim. Sim. Primeiro eu quero te agradecer mais uma vez. Eu amo estar aqui com você. Amo de verdade. Eu acho que nosso encontro é sempre tão gostoso, tem tanto demais, amor, né? E hoje falar de amor casa muito com nosso perfil de existência. Bom, eu acredito que amar pode dar certo simplesmente porque a gente tem que pensar na modelagem que a gente faz quando a gente pensa como é que eu vou amar. E frequentemente, Leão, a gente tem uma modelagem hollywoodiana. Então a gente pensa assim, ó, como casal. A gente tem que enfrentar muita coisa, daí a gente vai chegar num patamar de conquista. E aí a gente, depois de suar, de sonhar junto, de realizar, quando parece que tá tudo bem, vem a famigerada frase. E foram felizes para sempre, a tela apaga. E aí, o que a gente faz, né? Esse ideal hollywoodiano foi pensado... Tem um enredo aí pensado para 3 horas no máximo. Na vida real é diferente. E quando a gente entra na vida real, acontece uma coisa muito interessante, né? Frequentemente os casais que idealizaram esse amor de filme, esse amor de novela, a gente vive num país, né, que endeusa muito as novelas, quando se vê na vida real tem a sensação de ter sido plenamente traído pelo próprio ideal. Porque as pessoas não têm ideia, ou têm uma mínima ideia do que significa conviver em casal. Né, Leão? Casamento, eu acho que o maior erro que a gente pode cometer no amor é pensar em completude. Pensar que o outro está chegando para nos completar. Isso é uma fraude. Porque ninguém precisa de completude. Casamento não é uma tábua de salvação, não é uma solução para uma vida pacata, modorrenta ou fracassada, né? Casamento é uma decisão. Eu quero dividir a vida com essa pessoa, mas não significa que essa pessoa traga a outra metade que me falta. Eu acredito muito que 2 inteiros se completam mais do que 2 metades. Com certeza. Então, quando a gente para de cometer o erro de acreditar nesse conto hollywoodiano, a gente para de sentir que a gente está sonhando com um ideal de amor e aí, de repente, a gente acorda e se sente tão sozinha ou tão traída na presença daquela pessoa, já é uma boa premissa, porque aí a gente começa a enxergar as relações com um quê de verdade, com um quê de realidade, né? Sim. E aí, nessa hora, é muito importante a gente pensar no que faz acontecer. Tendo essa diretriz de eu tô na vida real, essa pessoa que tá comigo precisa entender quem eu sou, eu também preciso estar disposta ou disposto a entender quem essa pessoa é. E aí, colocar o pezinho no chão e pensar como é que vai ser, né? Uma das coisas que eu acho que funcionam muito para o amor dar certo, e eu gosto sempre de falar da solução mais do que falar do problema, porque eu acho que a solução conecta e engaja mais, né? As pessoas estão muito cansadas de ouvir as reclamações de todos. Então, assim, o meu casamento tá um horror, não é mais do jeito que eu sonhava, não é exatamente como eu pensei. Calma.
Primeira coisa, Leão, frequentemente as pessoas quando pensam em divórcio, em término, em rompimento, elas estão pensando nisso por duas questões só. Ou porque elas acham que não vão ter o que elas querem ao lado dessa pessoa, ou porque elas não vão ser quem elas querem ser ao lado dessa pessoa. Sim. Então, antes de você finalizar uma relação, seja de que âmbito for, namoro, noivado, casamento, crush, rolo, pensa em você. Será que você está finalizando isso porque você acha que o outro tem que entregar aquilo que é responsabilidade sua? Aí você ficará fadado a um fracasso. Isso. Não vai dar certo com esse, mas também não vai dar certo com o próximo. Então, antes de terminar, se avalia, né? Se olha, se enxerga um pouco melhor. E aí, 3 passos que eu acho que são fundamentais para qualquer amor dar certo. Isso vale para relacionamentos heterossexuais, homoafetivos, para todo tipo de relacionamento, porque a gente está falando de amor. E amor engloba tudo. Então, fiquem com essas dicas. As mães, as vovós que estão nos ouvindo, toda pessoa que está nos ouvindo, serve para todo mundo. E eu gosto de dica, assim, de conselho que é global, que atinge todo mundo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, de verdade, é apostar e se divertir na gangorra do relacionamento. Literalmente. Na vertical e na horizontal. Quem é que não gosta de um sobe e desce, né, Leão? A gente precisa olhar para isso com bons olhos, por quê? Porque relacionamentos são cíclicos. Então, eles são estacionais. A gente vai ter o verão, que é aquela coisa quente, gostosa, convidativa, que todo mundo tá ali, né, inteiro. A gente vai ter a primavera, que vai ser uma coisa mais romântica, mais floridinha. A gente vai ter o outono, onde as coisas começam a ficar um pouco tempestuosas, aquele ventinho que a gente não queria, as folhas caem. E aí chega o inverno, chega aquela bad que ninguém quer enfrentar, mas que é muito necessária, porque é muito pedagógica. Quando você está num relacionamento e você enfrenta o inverno junto com o seu parceiro, com a sua parceira, você cresce muito naquela relação. O sol vai ser muito mais quente. E o sol voltará. E a boa notícia é que não importa o quão gélido, o quão glacial esteja o seu inverno, o sol voltará a brilhar. Então, a beleza de você ter interesse nas estações, ela tá além de você acreditar num futuro com essa pessoa. Eu aposto muito, Leão, muito, muito mesmo, no senso de presença. As pessoas têm uma dificuldade de estarem plenamente presentes numa situação, frequentemente porque elas perderam tanta coisa na infância, ali no primeiro setênio até os 7 anos, que apostar numa coisa só para elas é arriscado demais. Toda criança que teve perdas, que geraram traumas, bloqueios e gatilhos, se torna um adulto que fica no raso das coisas. Só que no raso a gente não vê a maravilha das profundezas. No raso a gente só vê o raso. Então, o meu conselho, o primeiro conselho aqui real, a gente falou sobre comportamento, mas agora o primeiro conselho, o primeiro ponto de um relacionamento que vai dar certo. Aposte no amor. Porque toda vez que você tem interesse, que você diz, eu vou ser o meu melhor, eu vou ter espírito de excelência, eu vou estar 110% presente aqui para essa pessoa e para mim, para que eu sinta, afinal, quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando, é mais sobre a gente do que sobre o outro. Sim. As melhores sensações ficam na gente, as borboletas do estômago são no nosso estômago. O senso de querer acordar, fazer vida e viver o sonho é nosso, então aproveita muito isso, não se prive. Ele pode ter essas mesmas coisas. Exato. Mas, né? E se você não for a pessoa em algum momento da relação que está apaixonado, ou seja, se a paixão esfriou em você, entenda que isso não é um mau sinal, um sinal catastrófico, caótico de que está acabando. Nem sempre. Muitas vezes tudo que você tem que fazer é ser honesto com a outra pessoa e dizer, ó, eu não tô na minha melhor versão, na versão que eu gostaria nesse relacionamento, então deixa eu cuidar um pouco de mim. Vai tomar um sorvete gostoso, conversa com uma amiga, procura alguém da sua confiança, vai dar uma volta. Muitas vezes a questão nem tá no relacionamento. A questão tá em você, você não tá legal com você. E aí você recupera esse frescor e olha pra pessoa e fala assim, nossa, na verdade eu ainda tô apaixonada, eu só tava me comunicando mal comigo. Né? A gente tem que ter esse cuidado de se comunicar direito com as nossas emoções. O segundo ponto, Leão, que eu gosto muito, muito, muito de trazer, e eu trago muito para as minhas pacientes, é o órgão mais afrodisíaco do nosso corpo é o coração. O coração é a sede das emoções.
E quando a gente tem as emoções em dia, a gente fica irresistível. Quem é que resiste, Léo, a uma mulher que sabe que ela é muito importante na relação? O valor dela tá claro. A gente procura no outro sempre 2 caminhos. Ou a gente está em busca de prazer na relação, ou a gente está em busca de minimizar o nosso sofrimento. Então, quando um homem encontra alguém, uma mulher encontra alguém que sabe do seu valor, que está feliz em ser exatamente quem é, o que não significa que não queira ser melhor. A gente está em constante evolução. Mas que fica confortável no seu próprio papel, isso é muito irresistível. E isso faz uma síntese não só na mesa. Também, né? Do outro lado também, claro. Eu gosto porque na Índia tem uma máxima que eu acho maravilhosa, que devia ser assim uma espécie de padrão para relacionamentos, né? Quando a Índia olha para o Ocidente, eles dizem assim: vocês começam um relacionamento com a água fervendo, e aí a panela tem o fogo desligado e vai esfriando. Aqui a gente faz o contrário, a gente põe água fria no fogão, liga o fogo, e aí a coisa vai acontecendo até ficar borbulhante, né? Então, às vezes, não que a gente tenha que adotar. O brasileiro, ele é quente, ele gosta mesmo da água borbulhando. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode adotar dessa premissa tão inteligente? A gente pode, quando a nossa água estiver ali amornando, quando a gente perceber que está esfriando, a gente pode voltar ali e ligar um foguinho. E como é que a gente liga esse foguinho, né? 2 caminhos muito bons. Elogie muito. Ninguém sobrevive ao desprezo, Léo. Harvard fez recentemente uma pesquisa que bebês de 0 a 3 anos são negativamente impactados da mesma forma se eles não tiverem o suprimento alimentar necessário ou se eles não tiverem o suprimento de declaração amorosa necessário. Olha como isso é forte. O cérebro é impactado exatamente igual, ou seja, se esse bebê não receber vitaminas adequadas, mas também não receber a vitamina da declaração, eu te amo, você é importante. Se você não deixar claro para esse bebê que ele é amado, ele vai ter os mesmos déficits mentais, neurais, enfim, ele vai ser impactado negativamente por conta disso. Então, elogie muito, elogie bastante, sabe? Coloca o seu eu para trás. Um conquistador não tem ego. Quando você quer muito uma coisa, você não escuta aquela voz lá no fundo dizendo: você é fraco, você não pode, você é isso, você é aquilo. Você coloca na cabeça e diz assim: vai ser meu, eu vou conquistar, eu quero esse lugar. Muitas vezes na relação é isso que a gente precisa fazer. Exatamente. A gente precisa colocar na cabeça: eu vou conquistar, eu vou reconquistar. E quando as 2 pessoas, os 2 lados são seguros, como você falou, são inteiros, né? No sentido de ser seguros mesmo, né? Sim. Quer dizer, a relação tem muito mais chance de dar certo. É, né? Isso. Né? Eu acho, Leão, que as pessoas perecem na área amorosa, sobretudo, no casamento, nas relações em geral, muito por conta do jeito de elas existirem, né? Porque a gente não nasce sabendo amar. Amar é um aprendizado. Michele, mas o amor não está dentro da gente? O amor, em síntese literal, está. Se a gente falar do amor lato sensu, aquele mais puro, sim. A gente tem essa semente. Como a gente tem semente de todos os outros sentimentos. Mas a ação que a gente precisa ter em detrimento desse desenvolvimento de como eu vou amar é um aprendizado. Não fosse isso, todo mundo amaria do mesmo jeito. Exatamente. E cada um tem um jeito muito peculiar, né? Particular de amar. Então, a gente tem que aprender a amar do jeito que funcione. Primeiro pra gente e depois pro outro. E não misturar isso com casamento de doenças, né? Sim. Porque às vezes um quer mandar, o outro gosta de ser mandado. Sei lá, alguma coisa isso. assim. E aí acha que é feliz por causa disso, né? Não é isso. Quer dizer, é aquilo que você falou, né? As 2 pessoas têm que estar inteiras, né? Inteiras e saudáveis, exatamente. né? Não precisa se encaixar na doença, né? Sensacional. Nossa, eu amo conversar com você, porque você sempre traz os pontos mais interessantes da conversa. Você sabe que, assim, pra gente amar o outro, tem uma premissa muito importante, que é o tamanho do amor que a gente consegue dar pra gente mesmo primeiro. Então, toda vez que você
se relaciona com alguém que é muito tóxico, que é muito narcisista, que é muito perigoso, alguém que te coloca numa situação de dependência emocional, significa que tem alguma lacunazinha ali que precisa ser preenchida. Mas isso não será saudável se não for preenchida por você, né? As pessoas tendem, e assim, é uma tendência que eu gostaria muito, muito de convidar as pessoas a prestarem atenção, a botarem reparo. Parem de tendenciar o que falta em vocês para que o outro resolva. Isso vale para tudo, né? Tem um monte de mulher repleta de potencial por aí. Um monte de homem repleto de potencial que muitas vezes estão numa relação e pensam assim, eu não posso sair dessa relação porque eu sou dependente. Calma. Você não é. Você pode estar nesse momento dependente por uma escolha que você fez sem refletir direito o que você faria com a sua vida. Mas a partir daqui... sempre tem um passo novo a se dar, né? Nada é definitivo. O definitivo não existe. A gente vive muito excluindo coisas, né? Como se algo fosse excludente. Para eu ser feliz, eu não posso ser bonita. Para eu ser feliz, eu não posso ser rica. Porque os ricos não entram no céu, por exemplo. Ou uma mulher bonita, com certeza, não é inteligente. Gente, parem de fraudar os seus deveres, os seus direitos, aquilo que é de herança divina para você. Eu penso assim, ó, qual é a relação, Leão, que a gente tem de amor do pai? E não importa qual seja a crença, qual seja a religião, não é sobre religiosidade. Se a gente pegar o mundo espiritual, o amor que vem pra gente, da criação, como é que você acredita que você é filho do Criador, mas não acredita que é herdeiro? Por quê? Né? Então, assim, um conselho maravilhoso para dar certo no amor, fora esses que a gente já mencionou, comece a se perguntar. As pessoas ficam muito em terapia, elas muitas vezes, frequentemente, aliás, chegam para mim e dizem assim, Mi, eu queria entender por que eu não consigo ser feliz. Eu tenho a sensação que sempre falta. E aí, eu sempre devolvo. Você já se perguntou? Não, eu já fiz oração, perguntei para Deus, Deus, será que eu tenho um karma? E aí eu meditei e pensei, puxa, talvez eu esteja pagando nessa vida o que eu fiz em outra vida, né? Levando sempre pro lado espiritual ou levando pro lado do pai ou da mãe. Ah, mas a minha mãe disse, meu pai falou, meu pai fez, minha avó, enfim. E eu sempre retorno para a base e digo assim, ó, pergunta para você. Se tem alguém que pode responder com assertividade total, é você. Então, se tem um problema para ser feliz, inclusive no amor, pergunta para você. Qual é o bloqueio que existe em mim que me impede de ser feliz? No que eu tô acreditando que tá me levando para o caminho inverso? O que eu posso fazer para que a vida seja como eu sonho? Toda vez que a gente lança essa semente, Léo, de alguma forma, ela vai dar um fruto. Sim, com certeza. E aí a resposta vem em forma de sonho, em forma de conversa, em forma de filme. Você tá assistindo o filme e você fala assim, eureka! Essa é a resposta de milhões que eu buscava. Então, quando você perceber, acho que o grande segredo do amor é se perceber. O que você quer do amor? Você quer um relacionamento casual? Você quer, assim, alguém para te abraçar no momento de carência, no momento que você, enfim, tá afim de uma noite gostosa? É isso que você quer? Nada de errado com isso. Tenha clareza. Não, eu quero algo mais sério. Eu quero um namorado para chamar de meu. Eu quero dormir de conchinha. Nada de errado com isso também. Não, eu quero fazer bodas de diamante. Eu quero seguir a vida. Nada de errado. O que tem de errado é você não saber o que você quer. Sim. Se você souber o que você quer, o universo se rearranja para ir te dando oportunidades. Se você conhece muito bem, né? É isso. Eu acho que o sucesso do ser humano, Leão, mora no órgão mais afrodisíaco do corpo, que é, de verdade, o coração. Tem gente que não consegue se validar no relacionamento porque acha que está acima do peso, porque acha que o tempo passou, porque acha que não está sexy o suficiente. Parem com isso. É porque está velho demais. Isso tem, sabe quantos por cento a ver com a sua felicidade amorosa? 0. 0. Porque quem te ama, de verdade, não é frase de autoajuda e nem clichê, tá? A pessoa que se conectar com você, ela não vai se conectar com você pelo seu físico. Essa é uma balela.
Fosse assim, toda mulher gata, gostosa e bonita, ou todo homem sarado, gostoso, seria plenamente amado e feliz. E mulheres com esse perfil e homens com esse perfil também são traídos e preteridos, são trocados por outros. Parem com isso. O que conecta você a alguém que vai te amar, que vai te respeitar, que vai ter tesão por você, que vai querer estar ao seu lado, é o seu nível de autoestima, autoconfiança e autoimagem. Exatamente. O quanto a sua autoestima funciona. O que é autoestima, Michele? Autoestima é a conversa que você tem quando você se olha no espelho. Não é o que você vê, é o que você diz pra você. O que você tá dizendo quando você se olha no espelho? Você tá velha, você tá gorda, você passou do tempo? Autoestima. Autoimagem é como você percebe a visão dos outros sobre você. Então eu digo assim, Leão, eu amo a sua presença. Eu te acho um cara super inteligente, super legal. Se você tiver com algum dodóizinho nas suas emoções, você vai pensar assim, ela é uma interesseira. Ela tá puxando o meu saco. Você não vai aceitar o meu elogio. E o erro não tá em mim. Porque eu tô sendo plenamente honesta nisso. Sim. O erro tá na sua recepção do meu elogio. Você não consegue aceitar o elogio. Não é? Autoestima, autoconfiança e a sua autoimagem. Eu tinha muito problema quando acabava algum espetáculo de agradecer. Né? Assim, quando as pessoas começavam a aplaudir, que eu me incomodava. Aí um dia a cantora Célia, eu falei isso para ela, a falecida cantora Célia, ela falou, meu amor, abra os braços e receba. Você, ninguém tem o que não merece. Exatamente. A gente só tem o que a gente merece. Que lindo. Então, se alguém está te aplaudindo, é porque você fez uma coisa muito boa. Que então, lindo. abra os braços e receba. A partir desse dia, mudou muito. Assim, o seu senso de merecimento se expandiu, né? Que lindo isso. Isso é uma cura, né? Incrível, mas é isso. Muitas vezes, Leão, a gente não consegue receber o melhor da vida. Não é porque a vida é difícil, ela tem que ser sofrível, ela tem que ser, né? Muitas vezes a gente também acredita nesse caminho, na jornada do herói. Sofre, 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 e no final é canonizado como o ser humano mais incrível do mundo. Não é sobre isso. Muitas vezes a gente não aceita porque em algum momento alguém nos fez acreditar que tudo, o nosso máximo, tudo que a gente tinha de maior ainda era pouco. Então, a gente tem uma dificuldade de achar que, puxa, se eu não tô vendo o valor, por que o outro vê? E aí, ao invés de a gente simplesmente aceitar, a gente briga com aquilo. Para! Tá errado, você tá errado. Quando, na verdade, tudo que a gente precisava realmente fazer era repensar, ressignificar isso, né? Quem nos ensinou não sabia direito o que estava ensinando. E é engraçado essa coisa assim, de quando você está tranquilo, ou seja, você está em paz com você mesmo, né? As coisas acontecem. É isso. Fluem, né? E quando você fica naquela ansiedade, eu preciso achar um cara, eu preciso achar uma menina, né? Aí não vem, parece que não vem, parece que fica tudo difícil. Aí quando você está realmente tranquilo, você se encontrou com você mesmo, a coisa vem naturalmente. Tem, né? Muito poder isso, nisso, né? E sabe, Leão, uma coisa que eu quero trazer para você e para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente nunca encontra. Nós somos encontrados pelas pessoas da nossa missão, sabia? Com certeza. É por isso que é exatamente nessa linha de tranquilidade que tudo acontece. Porque toda vez que a gente quer tomar a frente de uma situação, é como se a gente estivesse indo para um fronte de batalha. E aí tudo que a gente vai encontrar é gente chata para atazanar a nossa vida, porque a gente está posicionado para a luta, não para o benefício. A posição de alguém que vai receber o melhor é a posição da tranquilidade, da harmonia. É por isso que quando a gente está com a emoção em dia, que é a nossa alma reluzindo, né? Quando a gente está com a alma em paz, tudo acontece. Afinal, toda obra da natureza, se você parar para analisar, tem o mesmo ciclo. A gente é como um rio. A gente precisa só seguir o ciclo. Mesmo que haja ali uma pedra, um tronco, uma natureza acontecendo, uma fauna ali, uma flora que possa nos atrapalhar, se a gente estiver nesse flow, a gente simplesmente, como uma água corrente, vai e vai. E aí a gente vai encontrando as belezas no caminho, sem ansiedade de verdade. Se tem uma coisa que nos trava, é a ansiedade. É por isso que a gente tem que ter senso de inteireza. Para você que tem dificuldade de se manter presente, um olho no olho, uma conversa onde você não fique, enquanto a pessoa está falando, você não fique buscando assim, o que eu falo, o que eu respondo. Só fica.
Só fica, só exista. Não se cobre ser alguém marcante o tempo todo, porque ninguém é. Não se cobre um preço alto demais, porque você vai ficar devendo, mas não é para o outro, é para você. Sim. Não faça dívidas com você. Faça créditos em você. Ó, hoje eu vou existir do jeito que mais impactar a minha existência, porque no final é sobre você. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, a única pergunta que você tem que se fazer é: valeu a pena hoje? Se a resposta for assim, acho que sim, já é um tremendo crédito. Né? Pare de cobrar dos outros aquilo que só você pode se entregar. E pare de cobrar de você aquilo que você não precisa cobrar. Para amar, e amar pode dar certo de verdade, você só precisa existir do seu jeito. Porque tem alguém que está buscando você do jeito que você é. Do jeito que você é, o que você tem, você é exatamente o que a pessoa quer. Você ser o que você é já é básico, isso. Né? A verdade é mais sexy do que qualquer lingerie vermelha. Quando a gente está inteiro na gente e a gente gosta de ser, porque celulite todo mundo tem, gordurinha todo mundo tem, trauminha para chamar de seu ali no quintal da alma, todo mundo tem. O que vai te fazer diferente não é o corpo perfeito, nem a alma plenamente tratada com o seu psicanalista ou seu terapeuta. Não é sobre isso, embora eu acredite muito que um bom psicanalista, estou aqui eu para provar isso, faz muita diferença. Mas o que realmente vai fazer diferença na sua vida é o seu nível de autoaceitação. Sim. Se você aceitar a sua vida hoje, como ela tá agora, tá? Ó, não tô na minha melhor performance, não tô gostando exatamente do que eu tô vivendo, tô devendo pra alguém, não importa qual seja a sua realidade. Se você aceitar, você entra no fluxo imediato da vida e aí tudo vai acontecer. É simples assim. A gente tem uma tendência de querer complicar tudo porque nós somos muito pragmáticos, muito intelectuais, então a gente quer racionalizar as coisas. Não. Para dar certo, você quer fazer o teorema de Pitágoras, né? Tem que fazer isso. O simples sempre foi a solução do mundo. A gente que complica. Então, quer fazer o seu amor dar certo? Ó, divirta-se na gangorra do amor. Lembre-se que o seu órgão mais afrodisíaco é o seu coração. E elogie muito a pessoa que você ama. Mas elogie mesmo, sabe? Ó, eu amei, Leão, esse óculos combinando com o seu colarinho. Achei muito bonito. E é verdade. Achei mesmo. Eu adoro esse estilo. Elogie de verdade com o coração. A pessoa vai perceber que você está sendo sincero. E numa relação, Leão, um elogio salva. Às vezes a mulher está com questões hormonais, né? Ou o homem não está no seu melhor dia. Enfim, você chega com um elogio simples. Te acho especial. Eu gosto do seu jeito de sorrir. Você derrete aquele escudo. Quebra o gelo. Quebra totalmente o gelo. E aí o calor, o verão da relação retorna. E aí se amem muito. Se amem de verdade. Não tem nada mais gostoso do que fazer amor com quem você ama. E se amar do jeito que você merece. Eu acho que se a gente for por esse caminho, é nota 10 com estrelinha para quem seguir os conselhos. Já deu tudo certo. Muito obrigadíssimo. Te amo. Vez, viu? E obrigada a gente vai falar. Volto dia 20. Dia 20. Inclusive, quero agradecer, porque eu abri uma enquetezinha para saber, né, o que as pessoas gostariam de saber. Todo mundo interagiu, amou o tema do amor, então as ouvintes estão ligadas. Corram para o meu Instagram, @mipioker com K, @mipioker com K, P-I-O-K-E-R. A gente vai falar dia 20 sobre prosperidade, sobre como acionar os gatilhos para ganhar dinheiro. Uau. Isso é emocional. As nossas companheiras aqui, todas estão aqui querendo. E todo mundo merece saber como tratar as emoções para enriquecer, porque não é o contrário, tá? A gente não fica rico e depois vai se cuidar. A gente se cuida para se abrir para a riqueza do mundo. Então fiquem ligados, dia 20 estaremos aqui falando sobre isso. Nossa, adorei. Eu também. Maravilha, minha linda. Obrigado mais uma vez. Agradeço também. Né? @mipioker no Instagram, lá tem link para as consultas, tem livro, tem o meu aplicativo, My Vibes, que cuida das pessoas e é muito gostoso com declarações de futuro, vocês vão se surpreender, tem todos os links lá. Maravilha. Obrigada. Um beijo enorme. Beijo. Viu? Vamos tocar uma musiquinha? Chris the Band.